Fala pessoal, sejam todos bem-vindos, professor William aqui, começando agora nossa aula a respeito de contratos. Então vou passar para vocês aqui os conceitos, os requisitos e a classificação de cada um dos contratos. É uma aula que vai ser um pouquinho mais longa, tá bom? Então, este material está disponível para compra diretamente aqui no meu site. Bora começar então com a definição formal do que é um contrato, Negócio jurídico, e aí você já tem que lembrar. Para ser considerado um negócio jurídico, você precisa do quê? Você precisa de um agente capaz, maior de 18 anos, você precisa que seja um objeto lícito, ou seja, de acordo com a lei, e tem que ser uma forma não defesa em lei, ou seja, não proibida em lei. Então, o contrato é negócio jurídico bilateral entre duas pessoas ou plurilateral, acordo das partes e a sua manifestação externa, pois depende de mais de uma declaração de vontade que sujeita as partes à observância de conduta idônea à satisfação dos interesses de que regularam, visando criar, modificar, resguardar, transmitir ou extinguir relações jurídicas. Então imagina, por exemplo, um contrato de compra e venda de um imóvel. Você tem ali um negócio jurídico que você vai colocar sua vontade, você vai colocar ali os preços, né? Você vai criar essa relação jurídica com aquela pessoa que você está comprando. Então, pessoal, quanto ao efeito, como que a gente classifica os contratos? Pode ser unilateral. Então, no contrato em que só uma da parte tem a obrigação. Então, anota isso daqui. Unilateral não significa que é somente uma pessoa que está naquele contrato. Você pode ter outras pessoas, só que nesse caso apenas uma delas tem a obrigação. E a outra, ela apenas concorda com os termos. Tá bom? Então, no contrato aqui, por exemplo, de doação pura, você vai fazer a doação. Beleza, a pessoa tem a obrigação de doar. A outra, só concordou com os termos. Bilateral, no qual a prestação e contraprestação estipulada entre as partes, como no contrato de compra e venda. Não dei mais detalhes, por quê? Porque tem um slide específico do contrato de compra e venda que eu vou mostrar para vocês. E plurilateral, possibilidade da existência de vários polos no contrato, cada um com seus deveres e direitos distintos, sendo vontades próprias. E o contrato é um instrumento que, além dos requisitos legais, devem ser definidos os direitos e as obrigações que vincularão as partes. Tranquilo, isso é classificação quanto ao efeito. Continuando, quanto à onerosidade. Então, pode ser gratuito ou desinteressado, é a mesma coisa falar gratuito ou desinteressado, tá bom? Então, quando apenas uma das partes tem vantagem em razão da manifestação de vontade da outra, como contrato de mútuo simples, um empréstimo de bem fungível. Eu vou explicar para vocês o contrato de mútuo daqui a pouco, tá bom? Mas por enquanto, apenas entenda. Quando a gente classifica quanto à onerosidade, se ele for gratuito, apenas uma das partes tem essa vantagem. Oneroso comutativo, então, configura-se pela prestação mútua e já estabelecidas consequências do cumprimento ou não do contrato, tendo cada uma parte obrigação para com a outra já determinada. Fiz um contrato, coloquei lá quais que a gente tem que cumprir, quais são as consequências caso eu não cumpra, e pronto, nós dois temos obrigações, beleza. Oneroso aleatório por natureza, então nesta espécie, o cumprimento do contrato é naturalmente incerto, essa é a palavra-chave, dependendo para que aconteça de um evento futuro, como no contrato de jogo e no contrato de seguro. Vai depender de algo que vai acontecer. Vou fazer um seguro do meu carro. Beleza, oneroso aleatório por natureza. Então, o cumprimento desse contrato ele vai depender lá no futuro. Oneroso aleatório pela vontade das partes. Ocorre pela convenção das partes em que se cria um contrato que, embora oneroso, depende de um evento futuro e incerto, como os contratos de emptius pay e emptius res peratai, né? Que é isso? Eu vou colocar aqui para vocês vão escrever. Esse primeiro aqui, deixa eu colocar a primeira seta aqui abaixo desse, emptius pay, você vende a esperança do proveito e não do resultado em si, e não do resultado em si. O melhor exemplo é quando você compra um pacote de viagem, por exemplo, vou viajar para tal lugar porque lá eu vou ver golfinho, né? Então vou andar de navio ali e vou ver golfinho.
você tem a esperança de que você vai ver, mas se você não vê, né, o golfinho não está lá no contrato que ele vai aparecer a tal horário. Se você não vê, ó, o problema é seu. Você vai ter feito aquele contrato e beleza, vai seguir ele daquele jeito, tá bom? Então esse é um exemplo. E esse outro aqui, né, eu vou colocar aqui embaixo a seta e você pode anotar assim. Você vende algo, mas você tem, ó, vende algo, mas com incerteza quanto à quantidade. Então, incerteza quanto à quantidade. Por quê? Porque essa quantidade aqui, ela vai depender da produção futura, tá bom? Que você não sabe quanto vai ser. Então, você já vende algo com qual principal objetivo? Ó, você vender algo antecipado. Você vai fazer isso, ó, fixar preços, tá bom? Então, esse daqui, ó, é o contrato oneroso aleatório pela vontade das partes. Então, anota isso daqui, qualquer coisa pausa o vídeo, vou apagar agora tudo do quadro, para a gente falar quanto ao momento da execução do contrato. Então, instantâneo. Leva-se em conta o momento de celebração e cumprimento do contrato, por ocorrer tudo em um único ato. Tá? Então você vai lá, celebra e já cumpre ele tudo no único ato. Diferido, né? Lembra que quando fala essa palavra, imposto diferido, você está falando ó, do futuro. Hipótese em que o cumprimento do contrato se dá em momento posterior à sua celebração. E de trato sucessivo ou em prestação, ó, o cumprimento do contrato se dá no decorrer do tempo, podendo inclusive ser modificado ou acordado em razão da teoria da imprevisão. Beleza, continuando, ó, classificação quanto ao agente, pessoal. Personalíssimo, então trata-se do contrato em que apenas uma determinada pessoa poderá cumprir o acordado, uma vez que foi celebrado em razão das suas características pessoais. Impessoal individual consiste na hipótese em que qualquer pessoa pode cumprir o contrato. Impessoal coletivo, contratos que envolvem várias pessoas, como convenções coletivas de trabalho, tá? Então aqui, ó, uma pessoa, qualquer pessoa, várias pessoas. Quanto à formação agora, paritário, então configura contrato em que a celebração é de comum acordo, ambos elaborando as cláusulas fixadas. Adesão, hipótese em que apenas uma das partes elabora as cláusulas e a outra apenas as adere. É aquele contrato de adesão que você baixa um aplicativo, aparece um contrato, eu concordo com os termos de adesão. Você só clica lá, pronto, você aderiu. Quem elaborou aquele contrato foi uma outra parte, tá bom? Então, neste primeiro paritário, ó, a celebração é de comum acordo. Então, as duas pessoas ali, os dois agentes que estão querendo fazer, eles vão elaborar as cláusulas de forma junta, tá? E quanto à formação do tipo, né? Tipo aqui consiste em desdobramento do contrato de adesão, de modo a se utilizar um formulário em que uma das partes tão e somente preencherá. Agora, quanto aqui ao modo por que existem. Então, principal, contrato fruto da convergência de vontades e estabelecendo relação jurídica originária entre as partes. Ok. Acessório ou adjeto. Então, contrato acessório. Espécie de contrato que se constitui em função do contrato principal, sendo garantia ou complementação desse. Eu falei até aqui nas aulas anteriores, ó, voltando um pouco, quando eu falei de ato jurídico, tinha essa parte bem aqui, ó, de ato principal e ato acessório. Está falando exatamente disso, né? O contrato principal e o contrato aqui acessório. E derivado, ó, configura um contrato novo, que só surge em razão da existência de uma relação jurídica pretérita, ou seja, que já existe, e não se comunica, porém, com o contrato principal. Continuando, classificação quanto à forma. Ele pode ser solene ou formal. Então, ó, deve respeitar os requisitos estipulados em lei para que haja validade. Não solene ou informal. Decorre de ausência de disposição legal específica, de modo a poder ser feito o contrato de qualquer forma. Consensual, aqueles que se consideram formados pela simples oferta e aceitação. Tu faz o contrato, a pessoa aceita, beleza. Contrato real, aqueles que só serão considerados firmados com entrega da coisa objeto do negócio jurídico, como no contrato de mútuo, que daqui a pouco eu vou falar para vocês. Então, aqui nesse caso, ó, teria ali um bem, tá? Classificação quanto ao objeto, preliminar ou definitivo. Preliminar, contrato firmado em que as partes se comprometem a no futuro firmar o contrato definitivo. Então, compra e venda de imóvel.
Você faz um preliminar, depois lá você vai lá e faz o definitivo. E aqui, ó, contrato pelo qual de fato concretiza-se o negócio jurídico. Continuando, né? Falta ainda esse de designação aqui. Você tem os contratos nominados ou típicos. Então, contratos previstos em lei que dão-se parâmetros legais à sua formação. E nominado, sem previsão legal, mas que a lei considera lícito, desde que respeitadas as disposições gerais do direito do contrato. Misto, aqueles que têm por base um contrato que é chamado nominado, mas se acrescentam cláusulas de outros contratos ou cláusulas atípicas em razão da especificidade do negócio. Coligados são contratos que traduzem duas prestações em razão de um único negócio, como a venda de automóvel e assistência técnica no mesmo contrato. Então presta atenção, você tem duas coisas, mas que é proveniente de apenas um único negócio. Então você vendeu um automóvel, mas ao mesmo tempo você já vai prestar assistência técnica, tá tudo no mesmo contrato. Então são dois serviços. E união de contratos são contratos distintos e autônomos que são unidos por conveniência. Então um contrato de moradia que se soma a um contrato de empreitada para construí-la. Você uniu os dois, tá bom? Ok, pessoal, e quanto ao objetivo do contrato, essa é a última classificação, tá? Depois eu já falo do contrato de compra e venda. Contrato de aquisição, contrato definitivo, no qual se tem a transferência definitiva e documental do bem. Então, comprei alguma coisa. Contrato de uso ou gozo, então, contrato que não tem a finalidade de transferir a titularidade. Anota isso aqui, não tem finalidade de transferir, e sim de permitir o uso por determinado tempo. Então, é um contrato de aluguel. O que você está fazendo? Contrato de uso ou gozo. Contrato de aquisição aqui, né? O contrato lá de compra e venda de uma casa, de um imóvel. Contrato de prestação de serviço. Então, uma pessoa se obriga a prestar pessoalmente ou por um terceiro um serviço definido no contrato em favor do contratante. Então, sei lá, contratei alguém para arrumar o ar-condicionado. Contrato de prestação de serviço. E associativo, contrato realizado entre duas ou mais pessoas na busca de um fim comum, como no contrato social ou de cooperativa. Então, você faz o quê? Um contrato para você virar sócio daquela pessoa. Né? Nós já falamos de sociedades, então um contrato social, que cada pessoa vai ter uma cota ali da companhia e por aí vai. Show! Galera, agora vamos passar aqui as definições do contrato de compra e venda. Esse daqui é importantíssimo, eu já vi cair questões de prova em provas anteriores aí do BNB, que falava desse tipo de contrato. Então, contratos nominados são aqueles que possuem nome, uma denominação. Por exemplo, contrato de compra e venda, contrato de locação, contrato de leasing, contrato de comodato, entre tantos outros. Então, tem o nome no contrato. Então, o contrato de compra e venda, ele é chamado de contrato também nominado. Essa classificação aqui, ela é qual tipo de classificação, pessoal? É a que eu acabei de passar para vocês, quanto à designação. Se você voltar aqui 2 slides, quanto à designação, tá aqui o contrato nominado. Tá. Então, o que a gente tem que saber das características? Um dos contratantes se obriga a transferir o domínio de certa coisa a outro e o outro vai pagar um preço em dinheiro que foi acordado. A compra e venda, quando pura, considerar-se-á obrigatória e perfeita, desde que as partes acordarem no objeto no preço. Ok. A compra e venda pode ter objeto coisa atual ou coisa futura. Então, posso comprar algo agora ou comprar algo só depois, né, que vai ficar pronto. Então, por exemplo, pensa aqui num contrato que você comprou algo na planta ainda, né? Você ainda não tem aquilo pronto, mas vai ser entregue para você no futuro. Se a venda se realizar à vista de amostras, protótipos ou modelos, entender-se-á que o vendedor assegura ter as coisas, as qualidades que a elas correspondem. Fixação do preço pode ser deixada ao arbítrio de terceiro. Então, para fixar o preço, você pode chamar uma outra pessoa. Então, pensa numa avaliação lá de uma casa, né? Tá, eu quero vender por tantos. Aí a pessoa quer comprar por tantos. Chama um terceiro, um avaliador. Aí ele vai lá, faz a avaliação, fixa o preço. Ok. Também se poderá deixar a fixação do preço à taxa de mercado ou de bolsa de valores. É lícito as partes fixar o preço em função de índices ou parâmetros, né? Tá, a função do índice de inflação, tal. Nulo é o contrato de compra e venda quando se deixa o arbítrio exclusivo de uma das partes a fixação do preço. Então, vamos fazer um contrato de compra e venda e somente uma das partes fixou o preço, a outra não concordou.
Isso é um nulo, contrato nulo, tá? Salvo cláusula em contrário, ficarão as despesas de escritura e registro ao cargo do comprador e ao cargo do vendedor as da tradição. Então, pessoal, quando a gente fala aqui de despesa de escritura e registro, pensa na compra e venda lá de uma casa. A pessoa que está indo comprar e está indo no cartório, é ela que vai pagar esses encargos, tá? Não sendo venda a crédito, o vendedor não é obrigado a entregar a coisa antes de receber o preço. Então, ó, primeiro você paga, depois a pessoa te entrega a coisa. Normal. E até o momento da tradição, os riscos da coisa correm por conta do vendedor e os do preço por conta do comprador. Risco da coisa seria do bem que você está vendendo, né? Então, por exemplo, aqui a casa. Isso daqui, né? Até você realmente fechar lá o seu contrato, o risco da casa lá é do vendedor. E o do preço, né? É do comprador. Então, se o preço subir, se o preço oscilar, isso aí vai ser o risco dele. Continuando, pessoal, contrato de empréstimo. Nós temos então aqui o comodato e nós temos também aqui depois o mútuo, que é o próximo slide. Comodato é empréstimo gratuito de coisas não fungíveis. Que era algo não fungível, pessoal? Vamos voltar aqui para você ver que eu passei para vocês aqui, ó. Aqui, ó, bem, fungíveis e infungíveis. Fungível podem ser substituídos. Infungíveis não podem ser substituídos. Então, voltando lá, olha só. Tadã, tá aqui. Então, eu fiz o empréstimo de uma coisa, ó, que não pode ser substituída. Aqui tem um exemplo. Empréstimo de bem que não pode ser substituído deve ser devolvido ao final. Exemplo, emprestei um carro. Emprestei um carro aqui para o meu cunhado, para ele usar aqui durante 2 semanas. Depois ele me devolve. Ok, é a concessão gratuita de qualquer coisa móvel ou imóvel por um certo período de tempo, com a condição de devolver ao indivíduo nas mesmas condições e ao fim do prazo. Então, isso aqui é um comodato. Quando falar de contrato de empréstimo, comodato é isso, tá? Essa é a característica. Então, quero que vocês se atentem a isso e anotem. Beleza, características aqui, ó. Se o comodato não tiver prazo, presume-se o necessário para o uso. O comodatário é obrigado a conservar, como se sua própria fora a coisa emprestada. Então, emprestei lá o carro para o cunhado, tem que conservar. O comodatário não poderá jamais recobrar do comandante as despesas feitas com o uso e o gozo da coisa emprestada. Então, fui lá e emprestei o carro, aí a pessoa pega e não quer abastecer o carro. E aí vai cobrar de eu que emprestei para abastecer. Não, pode, tá? Nesse tipo de contrato você não faz isso. Se 2 ou mais pessoas forem simultaneamente comodatárias de uma coisa, ficarão solidariamente responsáveis, ou seja, eu sou responsável tanto quanto aquela pessoa. Então, se tiver algum prejuízo, eu respondo e aquela pessoa também responde. Isso é a característica solidária de um contrato, tá bom? E o mútuo, né, já aproveitando o exemplo aqui, ó, empréstimo de um bem consumível, ou seja, fungível. Tá bom? A devolução deve ser na mesma qualidade e quantidade. Eu trouxe um exemplo aqui, ó, dinheiro, tá bom? Então, olha só, empréstimo gratuito também, só que de coisas fungíveis. Então, o mutuário é obrigado a restituir o montante que ele recebeu com coisa do mesmo gênero, qualidade e quantidade, tá bom? Empréstimo transfere o domínio da coisa emprestada ao mutuário, já é diferente do outro. Tá bom? Então, ele vai ficar correndo todos os riscos. O mútuo feito à pessoa menor, sem prévia autorização daquele sob cuja guarda estiver, não pode ser reavido nem do mutuário, nem de seus fiadores. E o mutuante pode exigir garantia da restituição se antes do vencimento o mutuário sofrer notória mudança em sua situação econômica. Só para você não ficar perdido, tá? Mutuário aqui, ó, mutuário, você pode anotar, é quem recebeu o empréstimo. Mutuante é quem emprestou. Beleza? Então, ó, o mutuante pode exigir garantia da restituição. Se antes do vencimento, né, emprestei um dinheiro para a pessoa, eu percebi que a pessoa sofreu uma queda aqui da sua situação econômica. Então, posso exigir antes do vencimento aquele empréstimo que eu concedi para ela.
Destinando-se o mútuo a fins econômicos, presumem-se devidos juros, tá bom? Então, se for fins econômicos, você pode cobrar juros nesse contrato. E não se tendo convencionado expressamente, o prazo do mútuo será até a próxima colheita, no caso de produtos agrícolas, de 30 dias, pelo menos, se for em dinheiro, e do espaço de tempo que declarar o mutuante, ó, quem emprestou, se for de qualquer outra coisa fungível. Essas são as características do contrato de mútuo. Agora nós vamos falar aqui do contrato de fiança, galera, tá? E depois desse contrato de fiança ainda tem aqui o de instrumento público e particular. Contrato de fiança, o que é o fiador? Ó, uma pessoa garante satisfazer ao credor uma obrigação assumida pelo devedor caso esse não a cumpra. Então, olha só. Tá aqui, né? Fui lá e fui alugar aqui, aluguel de um apartamento. Eu, William, fui alugar. Então tá aqui, ó, o William. Beleza. Aí, a pessoa que tá alugando para mim, ela falou, ó, William, eu preciso de um fiador. Eu fui lá e chamei aqui o meu irmão, tá? Então, eu chamei meu irmão para ser o fiador. Este meu irmão aqui nesse caso, ó, ele está assumindo a minha obrigação. Por quê? Porque eu sou o devedor. Ele está assumindo de que, caso o William não cumpra o contrato, eu vou cumprir no lugar dele. Isso é uma fiança. Então, a gente fala que essa garantia, ela é chamada de garantia, ó, fidejussória, tá? Fidejussória ou pessoal, é a mesma coisa. Então, fidejussória ou pessoal. Ok, então como que funciona esse contrato de fiança, pessoal? Tem que se dar por escrito e não admite interpretação extensiva. Pode-se estipular a fiança, ainda que sem consentimento do devedor ou contra a sua vontade. Ah, não quero, né, ter fiança, mas eu posso lá fazer o contrato e eu pedir que ele me entregue um fiador, tá bom? Então não preciso do consentimento do devedor. Eu posso fazer contra a vontade dele. No caso aqui, você pensando na pessoa que quer alugar um apartamento, é uma garantia a mais para essa pessoa. As dívidas futuras podem ser objeto de fiança, tá? Então, se eu tenho uma dívida futura, eu posso ir lá e dar uma garantia para ela também. Eu posso pegar e colocar meu irmão como fiador, tá bom? Mas o fiador, nesse caso, não será demandado senão depois que se fizer certa e líquida a obrigação do principal devedor. Ok. Não sendo limitada, a fiança compreenderá todos os acessórios da dívida principal, inclusive as despesas judiciais. Então, se eu fui lá e falei, olha, minha dívida é de X, ok. O meu irmão está limitado a meio X só, ok, está limitada, mas se não for limitada, ele vai assumir o quê? Ele vai assumir todos os compromissos da dívida principal, tá bom? A fiança pode ser de valor inferior ao da obrigação principal. Então, eu fiz uma fiança aqui para um contrato aqui de empréstimo, sei lá, de 100 mil reais, tá? A fiança, ela poderia ser, por exemplo, 30 mil. Meu irmão vai assumir somente 30 mil aqui, tá bom? E contraída em condições menos onerosas. E quando exceder o valor da dívida, ou for mais onerosa que ela, não valerá senão até o limite da obrigação afiançada. Então, se a fiança dele aqui, a gente colocou o valor como sendo 120 mil. Não, ele vai valer até o valor da obrigação afiançada, que seria aqueles 100 mil reais. Ok, quando alguém houver de oferecer fiador, o credor não pode ser obrigado a aceitá-lo. Então, às vezes, o credor, que é aqui o caso, a pessoa que estava fazendo o aluguel, ó, credor, ele não necessariamente precisa aceitar aqui meu irmão como fiador. Por quê? Ah, não é uma pessoa idônea, né? A pessoa não tem bens aqui que vai garantir que ele realmente vai cumprir a obrigação. Se o fiador se tornar insolvente ou incapaz, poderá o credor exigir que seja substituído. O que é uma situação de insolvência, pessoal? Vamos lá, ó. Insolvência nada mais é do que a pessoa que tem os seus passivos maiores do que seus ativos. O caso contrário seria a situação de solvência. Solvência é assim, ó. Solvência é aquela pessoa que tem os seus ativos maiores do que os seus passivos. Simples assim, tá bom?
Parece que teve uma aula aí anterior que eu tinha escrito isso daqui de forma contrária. Até corrigi depois, mas passou batido por algumas pessoas, então anota isso daqui. Insolvência, passivo maior do que ativo. Solvência, ativo maior do que passivo. Ok. O fiador demandado pelo pagamento da dívida tem direito a exigir que sejam primeiro executados os bens do devedor. Então, foi lá cobrar meu irmão, primeiro vai executar os bens do William. Por quê? Existe na fiança o benefício da ordem. Então, pode até anotar já aí, fiança a benefício da ordem. Você vai ver que lá no aval não há benefício da ordem. Vou falar isso em uma outra aula. E o fiador não poderá se aproveitar desse benefício se ele renunciar ao benefício, se obrigou como principal pagador ou devedor solidário. Então, é o mesmo devedor tanto quanto eu, né? A gente é solidário, então não tem benefício da ordem. E se o devedor for insolvente ou falido, tá? Aí não vai ter esse benefício da ordem aqui. Então, galera, contrato de fiança tá tudo aqui que a gente precisa saber. Então, anota aí, isso é importantíssimo. Continuando, né, só para a gente finalizar, a fiança conjuntamente prestada a um só débito por mais de uma pessoa. Então, mais de uma pessoa foi lá e prestou fiança em apenas um único débito. Importa o compromisso de solidariedade. O que é compromisso de solidariedade, pessoal? Estas pessoas, elas são obrigadas na totalidade da dívida, tá bom? Então, você tem esse compromisso solidário. Tanto eu quanto você, pessoal, nós somos obrigados à totalidade dessa dívida aqui que nos foi imposta, tá bom? Entre elas, se declaradamente não se reservarem o benefício de divisão. Então, o que é isso daqui, pessoal? Se eu não fizer a divisão certinho, eu vou assumir a totalidade daquela dívida, assim como aquela outra pessoa. Então, cada fiador pode fixar no contrato a parte da dívida que toma sob sua responsabilidade. É possível. O devedor responde também perante o fiador por todas as perdas e danos que este pagar. Então, o devedor tem compromisso com o fiador. E a obrigação do fiador passa aos herdeiros, anota isso daqui. Mas a responsabilidade da fiança se limita ao tempo decorrido até a morte do fiador e não pode ultrapassar as forças da herança. Tá bom? Então, isso daqui é um ponto importantíssimo quando a gente fala de fiança. Extinção da fiança. O fiador, ainda que solidário, fica desobrigado se, sem consentimento seu, o credor conceder moratória ao devedor. Beleza, credor concedeu moratória, ok, acabou a fiança. Se, por fato do credor, for impossível a subrogação nos seus direitos e preferências, também vai extinguir a fiança. E se o credor, em pagamento da dívida, aceitar amigavelmente do devedor objeto diverso do que este era obrigado a lhe dar. Te devia 30 mil, mas você tem um carro aí, me dá esse carro aí. Ainda depois que ele venha a perder esse objeto aqui, tá bom? Então, nesse caso, extinguiu a fiança. Continuando, para a gente finalizar essa última parte da aula, né, uma aula mais longa mesmo, quando a gente fala de tipos de contrato, só que agora por instrumento público e particular. Instrumento público, pessoal, é quando você vai, por exemplo, lá no cartório, na frente de um tabelião e você faz o contrato. Então, esta é a característica principal dele. Então, é um instrumento jurídico de declaração de vontades, celebrados entre uma ou mais pessoas perante um tabelião que tem responsabilidade legal e formal para a sua lavratura. Então, o documento é necessário para dar validade formal ao ato jurídico exigido por lei. Então, características: feita em escritura pública lavrada em cartório. Exigida sempre que o ato a ser celebrado exigir a escritura pública. Então, fazer qualquer tipo de ato que exige que seja por instrumento público. Beleza, bora no cartório. Escritura pública é toda declaração pública feita na frente de um tabelião. Então, te dá uma segurança maior. Não tem necessidade de reconhecimento de firma e no artigo 108 do Código Civil diz assim, não dispondo a lei em contrário, a escritura pública é essencial à validade dos negócios jurídicos, que visem a constituição, transferência, modificação ou renúncia de direitos reais sobre imóveis de valor superior a 30 vezes o maior salário mínimo vigente no país. Então, qualquer coisa que você for fazer, que vai transferir, vai modificar um bem imóvel de valor superior a 30 salários mínimos, você vai fazer o quê? Escritura pública.
E contrato particular, ó, é feito por pessoa capaz, sem intervenção do poder público, assinado pelas partes com pelo menos 2 testemunhas. Então fiz um contrato ali, ó, não fui no cartório nem nada, mas coloquei 2 testemunhas. Só que aí a recomendação, ó, é que todas as firmas sejam reconhecidas. Então, pelo menos você vai lá e faz o reconhecimento de firma. Então, não é feita por escritura pública, bastando que tenha a assinatura do procurador e preencha os requisitos. E a maioria das procurações são feitas por instrumento, ó, particular. Geralmente exige-se reconhecimento de firma. Procuração, já fiz aula sobre isso, sobre mandatos e procurações, então não vou entrar em detalhes aqui a respeito disso, fechou? Então, galera, finalizamos a aula aqui sobre contratos. Até a próxima aula. Tchau, tchau!